Oi, meu nome é Cristiane Frois, eu sou psicóloga e neuropsicóloga. Hoje eu quero começar aqui um quadro que vai se chamar Aproveitando que você é psicóloga. Por quê? Porque geralmente eu sou uma pessoa muito conversada, eu gosto muito de conversar, sempre gostei. Na verdade, sempre não. Eu passei a gostar muito de conversar depois que eu tive síndrome do pânico na adolescência. Eu era uma pessoa muito tímida, eu era uma pessoa cheia de problemas emocionais, uma adolescente, né, que veio de uma infância com diversos problemas de origem emocional e tudo mais. Então, quando eu saí da infância e entrei na pré-adolescência, para adolescência, que eu tinha uns 12, 13 anos mais ou menos, eu tive a primeira crise de síndrome do pânico. E essa crise durou alguns anos, até me impossibilitava de muitas coisas, porque isso há anos atrás não era falado. A síndrome do pânico hoje ainda é um pouquinho mais falada, mas isso há muitos anos atrás não era, não. Então, o que acontece? Nós estamos falando de mais de 20 anos atrás. Então, vocês pensem só, né, se há mais de 20 anos atrás se falava em síndrome do pânico. Gente, se hoje ainda, né, tem várias pessoas com diversas situações que nem sabem o que está acontecendo consigo, às vezes é uma ansiedade alta, se é um pânico, porque isso começou a ser falado, mas ainda não é tão disseminado, ainda é muito criticado. Então, pense, se já teve esse crescimento hoje, né, e mesmo assim ainda está difícil, vocês imaginam isso aí há mais de 20 anos atrás. Realmente, eu passei por umas situações não tão confortáveis, mas foram situações que fizeram com que eu crescesse muito, muito. Depois que eu consegui, né, começar a tratar a síndrome do pânico, na verdade, eu fui tratá-la mesmo já na fase adulta, porque não tinha aquele tratamento. Às vezes você ia no médico, ele falava que era ansiedade, passava algum remédio e pronto. Então eu fui buscar mesmo terapia, buscar depois que, já de adulta, depois que eu passei a responder mais por mim, a entender mais as questões, então a entender mais, a buscar maiores conhecimentos. Eu já estava na faculdade, então eu passei a entender melhor o que era e fui buscar ajuda, né? Então, mas o que isso me ajudou muito, assim, né? Me ajudou demais. Eu falo sempre que teve um divisor. Na nossa vida tem vários divisores de água. E esse foi um dos divisores de água da minha vida, ou seja, eu era uma pessoa antes e me tornei uma pessoa bem diferente depois. Eu era mais cara fechada, eu era mais, até devido às questões emocionais não bem trabalhadas que eu tinha, não bem, né, nem sabia na verdade o que era. Eu tinha o rosto mais fechado, eu era mais calada, eu era mais introspectiva. Então, depois que eu passei a me libertar mais, a entender, a cuidar mais de mim, eu passei a me comunicar mais, que sempre foi algo que eu gostei, né? Contudo, eu não fazia isso antes enfim, gente, não dá nem para listar aqui a quantidade de questões que aconteciam comigo. Tinha um complexo de inferioridade, uma baixa autoestima e um monte de problemas que fazia com que eu me fechasse, não emitisse opinião sobre nada, não conversasse, achasse sempre que o que eu falava era besteira, enfim. Então, eu passei a ser muito mais comunicativa após a síndrome do pânico. Então, eu sempre gostei de conversar bastante, sempre gostei de falar, de ouvir também. E o que acontece, né? Sempre quando eu pego o Uber, sempre tem várias conversas, vários diálogos. Às vezes eu sempre dou um bom dia, às vezes faço alguma pergunta, o Uber também, né, começa a conversar, e às vezes surge, ele pergunta, às vezes, qual é a minha profissão, porque às vezes vê que eu tô indo para algum local a trabalho e tudo mais. E sempre quando eu falo que é psicóloga, né, que eu sou psicóloga, sempre que eu falo não só no Uber com alguém também, sempre vem essa frase: aproveitando que você é psicóloga, então. Aí deixa eu contar aqui para vocês um caso muito interessante que aconteceu uma vez no Uber, e ele estava me trazendo algumas questões de relacionamento, né? Ele estava falando do relacionamento dele com a esposa dele, né? E veio aquela frase: aproveitando que você é psicóloga, então me fala, o que você acha que eu posso fazer para eu melhorar um pouquinho mais a qualidade do meu relacionamento, visto que não tá legal, ela é muito exigente, ela é muito isso, ela é muito aquilo, e começou a colocar a mulher meio que abaixo de zero no sentido de ser a pura exigência. Pode ser que ela era uma pessoa exigente? Pode ser. Mas também estava tendo aí alguma dificuldade na comunicação, porque ele sempre falava que ela exigia demais, ele sempre falava que ele se doava demais e que nunca tinha retorno e tal, e tal, e tal. Mas enfim, durante a conversa ali com ele, o percurso era
um caminho de mais ou menos uns 30 minutos, então deu pra gente conversar bastante, era horário de trânsito, então, né, durou um pouquinho mais aí do que o esperado. Mas enfim, ele trouxe essas situações de falar realmente que a mulher era bem complicada, mas que ele gostava muito dela, que ele queria manter uma relação mais amigável e tudo mais, mas que ela era muito ciumenta. Pelo fato dele ser Uber, ela não conseguia sentir-se realmente segura de si, né? Desconfiava que todas as mulheres o cantavam e tal. Até pensei, falei, nossa, você deve ser aí um Dom Juan, né? Pra ela estar realmente achando aí que todas as mulheres te cantam. Você deve ser bem encantador, né? Você deve conversar muito e tudo mais, né? Com todas. E às vezes tem alguns atrativos ali que, na verdade, pode ser que eu não estava percebendo. Porque era uma pessoa comum, era uma pessoa simpática, mas ele até então era super... Parecia, né, ser uma pessoa bem, bem tranquila nesse sentido e tudo mais, não trouxe nada além daquilo, mas enfim, eu queria entender melhor o contexto e ele me falou o seguinte, que essa ex-mulher dele, ela vinha de uma outra relação na qual ela, né, ela foi casada durante muitos anos e houve uma traição da parte do ex-marido e que ela não o perdoava, esse ex-marido. E ele sempre falando, né, gente? Claro que ele tava dando a versão dele, igual eu falei. Ele tava sendo, assim, super, super simpático, conversado, mas não ia nada além, não falava nada que parecia ali que ele cantava mulheres, enfim. Claro que comigo pode ser que tava agindo diferente, mas enfim. E o que acontece? Ele tava só contando que realmente ele queria ter uma relação legal com ela, mas que ela era muito ciumenta e que ela vinha de uma relação que já era problemática anteriormente. E eu perguntei, falei, olha, mas ela tratou isso, né, quando houve a separação, a dor, ele ainda falou assim, não, eu era amigo dela na época, então eu passei a acolher, eu sempre tive um carinho muito grande por ela, e acabou que aconteceu, e nós dois ficamos juntos na época da separação dela. Ou seja, ela veio de uma dor, de uma relação anterior, e trouxe essa dor consigo, sem tratar, sem curar, e trouxe, e acabava projetando na relação atual, segundo o qual mesmo dizia que tinha um carinho muito grande por ela, um respeito muito grande, e que ele jamais ousaria fazer algo com ela, até porque ele entendia muito a dor dela, e ele jamais gostaria que fizessem, né, com ele algo que ele faria com o outro, enfim, ele jamais faria com o outro algo que pudesse machucar, porque ele se colocava no lugar do outro, enfim. E sempre relatando o quanto gostava dela, mas que a relação realmente estava bem complicada, e colocando ali realmente várias questões que eram muito conflituosas. Tanto que ele falava que era a conta dele chegar, ele ia inspecionar a camisa, ele ia inspecionar, enfim, ficava mandando mensagens toda hora, às vezes ele dirigindo, segundo mesmo, e não conseguia responder as mensagens, aí ela já ficava meio que brava e tal. E aí ele me falando, né, o que poderia ser feito para ajudá-la. Eu falei, olha, o melhor ato de amor que você pode fazer por ela, né, por você e por ela e por essa relação, é justamente conversar com ela, mostrar para ela que hoje a relação é outra, mas que ficaram várias feridas da relação anterior. Então seria bem interessante se você puder, né, se você pudesse conscientizá-la a buscar o autoconhecimento, a se tratar, a buscar uma terapia, a tratar essas feridas que ainda estão tão abertas nela e sangrando hoje nessa relação. Que, segundo você me traz, é uma relação que tem tudo para ser uma relação tranquila, né? Segundo o que você me fala, o que você me relata, você tem um grande amor por ela, um grande respeito, mas ela não consegue perceber dessa forma devido às feridas que ela traz da outra relação. Então, busca conversar, passar toda a segurança para ela, acolher, mas também falar que ela precisa sim de um tratamento para ajudá-la a tratar essas feridas que ainda estão tão abertas, que ainda estão sangrando e que estão sangrando nessa relação também, né? Ou seja, ela não está conseguindo entender de fato o que acontece nessa relação, ela não tem conseguido perceber que essa é uma nova relação, a pessoa que você é, porque ela está cheia de medos. Aí ele falou assim, é verdade, eu não tinha parado para pensar nisso, eu ficava tentando conversar, às vezes até ficava bravo com ela, porque realmente eu não venho fazendo nada, que eu converso normal com as pessoas, mas nada que me faça ter interesse em outras pessoas, eu tenho um interesse grande por ela, eu a amo muito, enfim. E queria realmente que a nossa relação desse certo, mas eu vejo que está se perdendo muito devido a esses conflitos, né, de coisas meio que ela imagina que são reais, e que na verdade não são. E que ele tentaria fazer dessa forma, né? Enfim, me despedi e fui embora. Mas aí eu espero, né, que ela realmente tenha esse cuidado, tenha esse
se tratado, não tive mais notícias, porque era um Uber, né? Acabou que nunca mais peguei o mesmo Uber, enfim. Mas espero realmente que a relação dos dois tenha realmente se restaurado, que ela tenha conseguido se tratar, se perceber tal como é e ver que essa relação é uma nova relação. E quantas vezes, gente, naquilo, eu fiquei pensando, né, durante o dia ali, naquela situação da seguinte forma, quantas vezes nós trazemos feridas de outras relações, feridas lá da nossa infância. Vocês viram que eu comecei aqui falando a respeito da minha comunicação como era. Eu sempre fui uma pessoa extremamente comunicativa, assim, eu sempre gostei, mas eu me bloqueava nesse sentido, por quê? Por baixa autoestima, por achar que o que eu falava não era interessante, enfim, né? Diversas questões de origem emocional, de autoconfiança, que era extremamente baixa, e que precisou mudar quando eu passei, né? Veio uma doença que me fez tratar, que foi a síndrome do pânico, que fez com que eu tratasse e com isso tratasse outros setores da minha vida também. Então, nem sempre, gente, as questões problemáticas da nossa vida vêm para nos fazer algum mal. Ao contrário, vem muitas vezes para nos ensinar algo, para que a gente possa tratar e prestar atenção em alguma coisa que não está legal em nós, né? Então, isso faz com que a gente mude, porque, igual essa moça, né? Diz que ela teve essa relação, essa traição na relação dela, e ela trouxe isso para a relação atual, enfim. E quantos de nós, né, não trazemos essas feridas dentro de nós e sangramos em outras pessoas? Se nós sangramos na nossa relação, na nossa relação conosco, na nossa relação com o outro, na nossa relação profissional, nós temos que começar a entender o que está por trás, né, qual a origem dessas feridas para que possamos realmente tratá-las. Porque não adianta nós irmos, né, tratar, às vezes, alguma causa aparente, alguma coisa que se manifestou ali, sendo que a raiz é muito mais profunda. Então, hoje eu faço uma pergunta para você. Quais as dores que você tem, que muitas vezes lá da sua infância, de relações passadas, da sua adolescência, das relações que você tinha, né, amorosas, relações com familiares, relações com seus pais, com seus cuidadores. Quais feridas que você traz hoje dentro de você e que ainda sangra, né, na sua vida adulta, que continua sangrando, que continua te machucando, te ferindo e se abrindo cada vez mais, porque vai aumentando. Tudo aquilo que nós não tratamos, a tendência a aumentar. Então, eu pergunto hoje para você, quais as feridas você carrega dentro de si que você ainda não conseguiu tratá-las verdadeiramente? Tente anotar, tente entender e tente perceber o que isso impacta hoje, né, muitas vezes de forma extremamente negativa, na sua vida pessoal. Coisas, às vezes, que aconteceram anos atrás, mas que ainda sangra dentro de você e o sentimento é o mesmo lá de trás, de quando foi vivenciado. E lembrando, gente, que tem muitas feridas que nós nem sabemos que temos, que estão lá no nosso inconsciente. Então, nós temos que entender hoje, tentar perceber em quais áreas da minha vida hoje os maiores problemas existem. Façam esse questionamento consigo, tente entender verdadeiramente quais áreas da sua vida as histórias se repetem. Sabe aqueles problemas que vão se repetindo? Tente entender e depois me respondam, para que possamos conversar. Vocês podem me responder aqui através do YouTube, vocês podem me responder no Instagram, né? Da forma que vocês quiserem, me respondam que eu farei novos vídeos falando a respeito também dessas feridas que trazemos dentro de nós, tá bom? Um beijo, até mais!